Vamos abrir as nossas Bíblias, livro de Eclesiastes, capítulo de número 11, verso de número 9. Diz assim o texto: Jovem, alegra-te na tua mocidade, sê feliz o teu coração nos dias da tua juventude. Segue os caminhos que o teu coração indicar e todos os desejos dos teus olhos. Saibas, contudo, que tudo quanto fizeres passará pelo julgamento de Deus. Sendo assim, afasta do teu coração o desgosto e a ansiedade e pare de fazer teu corpo sofrer, pois a juventude e o vigor da mocidade passam muito rápido. Essa é a palavra do Senhor, irmãos, e sempre meu desejo é que ela não seja só texto, não seja só história, não seja só doutrina, mas que ganhe espaço, morada no seu coração, se desdobre, se concretize, encarne na sua vida de tal maneira que você possa caminhar praticando e não só compreendendo. Eu acho que você deve ter visto aí, a semana foi movimentada, no meio religioso, e a notícia que ganhou aí destaque nas mídias foi sobre a pastora Bianca Toledo, escritora, cantora gospel, que nessa última quarta-feira fez um desabafo dramático, doído, uma exposição da fratura da sua alma, sobre gravíssimos e incontornáveis problemas no seu casamento. No vídeo ela declara que o seu esposo, o também pastor Felipe Raides, assumiu ser homossexual e confessou estar envolvido em casos de pedofilia. Se você não sabe, Bianca e Felipe têm centenas de milhares de seguidores nas redes sociais e viviam, dentre outras coisas, nos seus ministérios, de dar palestras em igrejas por todo o Brasil sobre relação conjugal, sobre namoro, sobre noivado, e eram um dos grandes incentivadores do movimento Eu Escolhi Esperar, que se intitula como uma campanha cristã que atua nas áreas de sexualidade e vida sentimental e tem o objetivo de orientar adolescentes, jovens e os pais sobre a necessidade do viver uma sexualidade pura e emocionalmente saudável. Eu entrei no site do Eu Escolhi Esperar, que foi criado em 2011, e vi centenas de colaboradores, dezenas de eventos aí programados em todo o Brasil, uma robusta estrutura organizacional nacional, loja virtual que vende livros, CDs, camisas, pulseiras. Ou seja, me pareceu ser um bom negócio. E com isso eu não estou dizendo aqui que não se trate de gente séria. A pastora Bianca foi à delegacia no último dia 22 de junho, denunciou o suposto crime de pedofilia cometido pelo Felipe contra o seu próprio filho, enteado dele, de apenas 5 anos de idade. Com provas robustas, foi instaurado um inquérito e essas provas acabaram subsidiando o pedido de prisão que foi aceito pela justiça e ele acabou
sendo detido, está na penitenciária de Bangu. Dizem os boatos que houve tentativa de suicídio, seguido de um atendimento psiquiátrico que constata um profundo desequilíbrio emocional, com todos os transtornos que obviamente disso advêm. A Bianca informou também no seu site, que não para de ter publicações, que já iniciou o processo de anulação do casamento, uma vez que ela já era divorciada, e afirma que foi enganada pelo marido, que vivia uma vida dupla. E eu quero lhe dizer, meu irmão, que eu vejo tudo isso com muita tristeza. E me limitei a fazer comentários muito econômicos sobre o caso. Uma publicação minha que ganhou mais relevo não tratava especificamente do problema deles, mas de uma declaração polêmica, infeliz, da dita pastora Sara Shiva. Eu tenho respeito pelo sofrimento da Bianca e eu tenho muita pena do que está acontecendo com o Felipe. E eu concordo absolutamente que ele deva pagar pelos crimes que eventualmente tenha cometido, uma vez comprovado e passado por todo o processo jurídico. Mas essa é uma tragédia que só ganhou destaque, que só ganhou volume, que só ganhou mídia, porque trata de celebridades que são bem conhecidas aí do mundo evangélico. Na verdade, deixa eu lhe dizer uma coisa, isso acontece todos os dias, com milhões de pessoas ditas de confissão cristã, e não, obviamente, com tanta dramaticidade, mas proporcionalmente com as mesmas características, ou seja, relações fraudulentas, repressão sexual, taras e manias comportamentais, abusos sexuais, estupros, pedofilia, swing, gente que não assume a sua sexualidade, camuflagem, neurose provocada pela gestão moral das denominações e por aí vai. E deixa eu lhe dizer também outra coisa, eu já estou nisso há muito tempo, eu sei como é que essa roda gira. Eu estava conversando com minha esposa hoje de manhã e mostrando a ela a quantidade de gente que me pede socorro com todo tipo de desvio moral e sexual que você possa imaginar por conta de uma mentira que se fez morada no coração e levou o indivíduo a vestir um personagem que não é dele. E tudo em função da religião, que existe de fato nesse meio e que provoca todo tipo de doença, é a disfarçatez, é a negação do humano que existe em nós, é a tentativa de amordaçar a alma com cordas de aço, é a busca da produção do que eu chamo da santidade em série, movida por regras estéticas e pseudoéticas. É o sequestro da consciência, é a mordaça do pensamento, é o boicote da possibilidade de escolha. Enquanto o Evangelho nos chama à liberdade, a religião nos convida à prisão. Enquanto o Evangelho nos desafia a ser normais, a religião tenta nos moldar como robocops da igreja. Enquanto o Evangelho nos propõe pacificação do ser, a religião nos torna maníacos depressivos da fé. Eu resolvi esperar, para mim é só mais um modismo, um conjunto de fórmulas prontas, com o fim de garantir o sucesso na escolha do parceiro ideal no casamento. Já ganhou inclusive status de doutrina, com suposta fundamentação bíblica e eficácia garantida. Na verdade, a religião nunca pôde prescindir da adoção desses métodos, regras prontas, catecismos, manuais de conduta,
tudo o que cerceia o indivíduo de fazer as suas escolhas. Santidade para mim não é algo que se possa produzir com a privação de nada, mas com a liberdade de se escolher o bem no chão da vida. Agora, diante dessas questões, o que surge é o seguinte: até onde fórmulas prontas sobre relacionamento conjugal podem dar certo? Eu resolvi esperar, como uma decisão pessoal do indivíduo. Não me parece ser um problema, porque cada um deve fazer o seu próprio caminho e as suas escolhas debaixo do sol. Agora, quando o eu se torna nós, uma serialização que é patrocinada pela igreja, indústria, que tenta fazer o que eu chamo de manequins pré-moldados para se encaixar nas suas conveniências, aí nós temos um problema. Não há fórmulas para o amor. Não é possível a gente construir fluxos lógicos para gerir sentimentos complexos. E isso definitivamente não funciona. Ninguém pode administrar aquilo, meus irmãos, que é espontâneo, nem produzir uma receita de casamento como se fosse uma receita de bolo. O que eu tenho aconselhado aos milhares que me procuram nesses últimos 25 anos é não se apressar para casar, nem passar tanto tempo fazendo avaliações de pessoas como se elas fossem um produto numa prateleira. Quer saber o que eu posso lhe dizer? Viva! Viva intensamente. E apenas isso. Tenha respeito pelos seus sentimentos, não se entregue ao primeiro que aparecer, nem se ampute, se castre de viver uma grande paixão só porque ele ou ela não se encaixam no padrão de homem, mulher, de Deus, que a sua igreja definiu. Não permita que roubem os melhores anos da sua vida por causa de uma santidade engessada e de uma ortodoxia de bronze. Isso não vai funcionar. E é esse tema que eu queria compartilhar com vocês essa manhã, mas sem antes fazer um momento de oração. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Meu Deus, que tragédia! E meu coração nesse momento se eleva a Ti, junto com os meus irmãos, para pedir pela vida da Bianca, da sua família, do seu filho, que foi agredido, supostamente violentado, na sua alma, no seu corpo. E quero Te pedir também pelo Felipe, agora execrado, agora destruído, agora condenado ao inferno de fogo por aqueles que o aplaudiam, apedrejado socialmente, virtualmente. E eu quero Te pedir que no seu coração ainda haja espaço para o arrependimento e a consciência de Deus, porque eu acredito numa salvação que redime aquele que se acha impossível de ser restaurado. Foi assim comigo. É assim com tantos outros que chegaram desgraçados ao Teu altar. E eu creio que pode ser assim com todo aquele que Te pede pela Tua misericórdia. Senhor, essa manhã que a Tua palavra alcance mente e corações, alargue o nosso entendimento, desafie-nos a sair do senso comum religioso e dessas doutrinas que vêm embaladas com glacê, mas que nada aproveita para a verdade do ser no chão dos dias. É o que eu Te peço, no nome de Jesus. Amém. Deixa eu lhe propor logo de cara algo. Decida não esperar. Decida viver. Mas não esperar o quê? Decida não esperar por fórmulas prontas que vão promover o sucesso conjugal. Não espere por isso, isso não funciona. O que funciona para um não funciona para o outro. O que cabe na vida de um não cabe na vida do outro. Nós somos pessoas complexas,
com gostos diferentes, com opiniões diferentes, com visões diferentes, com culturas familiares diferentes. Nada que seja apresentado como uma fórmula de sucesso terá efeito olhando para a vida como vida na perspectiva do que Jesus nos ensina. Decida não esperar por alguém que vai conduzir a sua vida. Por favor, não deixe que pastor, bispo, apóstolo, evangelista, líder, cantor gospel, mentor, guru, pajé ou qualquer outra coisa faça gestão dos seus sentimentos, entre no sagrado, no íntimo do seu coração, legisle sobre aquilo que você escolher. Não delegue as suas decisões para outra pessoa. Não atribua a outros a responsabilidade que é sua, sobre o risco de amanhã você estar numa desgraça, e aí você dizer que foi o pastor quem mandou você fazer, foi o cantor fulano quem mandou você fazer, foi o profeta que deu uma profetada e você acreditou, e você fez o que ele estava mandando. Decida não escolher que ninguém faça essa condução. Outra coisa que você precisa decidir não esperar é um príncipe encantado que vai vir num cavalo branco do céu. Já cantava o Erasmo Carlos há muitos anos atrás, eu como já sou quase um cinquentão, então meus ídolos são diferentes dos seus. E o Erasmo cantava assim: sei que você fez os seus castelos e sonhou ser salva do dragão. Aí ele continua: desilusão, meu bem, quando acordou estava sem ninguém, sozinha no silêncio do seu quarto. Por favor, não alimente essa expectativa do super-homem ou da Mulher Maravilha que estão sendo construídos no céu para você. E esse indivíduo ou essa sujeita estão andando por aí, esperando só pelo encontro que vai fazer com que você e ele se conectem por toda a eternidade. Olha, quem estiver fazendo isso, vai sofrer, vai amargar, esperar, talvez o tempo da sua juventude, vai perder o trem da história, porque o homem perfeito, a mulher perfeita, não existe. Casos assim podem acontecer, mas eles são a exceção da exceção. Eles não são a regra daquilo que acontece debaixo do sol. Outra coisa que você decida não esperar é que Deus seja um cupido que vai trabalhar a seu favor para flechar a pessoa que você quer, para que ela se apaixone por você. Deixa eu também lhe informar que Deus não é um Deus grego, Deus é o Deus dos hebreus. E nas Escrituras não existe nada parecido com isso. Que Deus vai juntar A com B, C com D, e que Deus é quem vai escolher a pessoa por você. Deixa eu lhe dizer, Deus não escolheu sua profissão, Deus lhe deu talentos. Você pode usá-los ou pode não usá-los. Deus não vai fazer a escolha do seu marido, nem vai fazer a escolha da sua esposa. Eu estou cansado de acostumar a gente que andou por esse caminho e se arrebentou. A boa maioria deles separados, e os que se mantiveram casados, arrastando uma gangrena relacional, e pedindo a Deus todo dia que leve o seu servo ou a sua serva, que é a forma legal que a igreja criou para poder contrair novas núpcias. Decida não esperar que seus problemas pessoais sejam resolvidos numa campanha, num congresso, numa corrente, lendo um livro, participando de um site, comprando um DVD, porque isso só revela que esse mercado é um mercado lucrativo. E deixa eu só lhe dar um númerozinho. 2015, o mercado evangélico gospel movimentou 150 milhões de reais. Tá certo? Isso é um negócio. É por isso que tem loja, é por isso que vende quinquilharia,
É por isso que se faz tanto congresso, é por isso que se vende tanto DVD, porque tem gente que vive disso, E Jesus nos ensina que nós devemos fazer as coisas por amor, como devoção a Deus, como serviço ao nosso semelhante, porque nós recebemos de graça e nós devemos transmitir de graça. Decida não esperar que seu corpo se sujeite às regras do ascetismo cristão. Olha, você não é cavalo, meu irmão, que se bota freio para lhe conter. Você é um ser inteligente. Deus lhe deu alma, lhe deu sentimento, lhe deu emoções, lhe deu impulsos. E não é pecado você lidar com isso. E aprender a compreender as dimensões do seu próprio corpo. Tentar suprimir isso, tentar negar isso, só vai fazer com que pulsões cresçam. E aquilo que era normal vai se tornar anormal. E mais dias, menos dias, você vai estar tendo que lutar com monstros dentro de você. A psicologia explica isso. Que pena que a igreja rechaça a ciência e faz da teologia o único saber válido. E Deus deu o conhecimento ao homem para entender os seus próprios dramas. Leia Freud e você vai compreender que não é tolhendo, não é castrando, não é prendendo o indivíduo e os seus sentimentos e as suas demandas que você vai conseguir alguma coisa contra, eventualmente, os desvios de conduta. Também acho que você deve decidir não esperar que uma doença espiritual e emocional se instale na sua vida. Porque o resultado de tentar fazer essas coisas, o passo seguinte é você se tornar um Filipe, que negou a sua sexualidade, que tentou castrar os seus impulsos, que tentou reprimir a sua alma, e aí dentro dele cresceu um monstro. Um monstro tal que fez ele supostamente, eu digo supostamente porque isso ainda precisa ser comprovado pela justiça, mas dizem que as provas são cabais, violentar o próprio enteado, uma criança de 5 anos. Esse monstro cresce, meu irmão, e leva a gente a fazer coisas impensáveis. E como eu disse, você pensa que é só ele? Se eu abrisse o meu Facebook para você ler, você ia cair duro. Você não tem ideia da quantidade de menina lésbica que está vivendo dentro de igreja, agonizando, cantando no louvor e tendo caso com a maestra, com o maestro. Você não tem ideia. Você não tem ideia da quantidade de abuso, de desvio moral que existe dentro de igreja. Você não tem ideia. Porque talvez você lide com a epiderme das pessoas. Eu lido com as camadas profundas. Eu lido com os desejos contidos. Eu lido com as taras perversas. E a moçada me procura porque não tem coragem e não tem confiança de procurar os seus pastores. Ontem eu fui buscado na madrugada por uma pessoa vivendo um drama tão pesado que eu, com mais de 30 anos de caminhada cristã, fiquei abalado com o que eu vi. O jogo é jogo de campeonato. Decida não esperar que o seu marido ou a sua esposa se adeque ao modelito da sua denominação. Se adeque ao padrão do manequim da sua igreja. E também decida não esperar que o seu marido ou a sua esposa esteja no quintal da sua igrejola, porque pode ser que ele não esteja fora. E aí eu vejo tanta menina nova, tanto rapaz novo, desesperado, porque acha que o único lugar que ele pode arrumar alguém é dentro da igreja. E às vezes, a quantidade de gente é tão pequena,
que os que têm já estão tudo com namorada ou com namorado, e a pessoa fica lá, desesperada, né, pedindo que ou o namoro se acabe, ou que Deus faça um avivamento e traga gente nova para a igreja. Aquele versículo, né, que diz: Senhor, manda obreiros para a tua obra, e as mulheres estão orando: Senhor, manda uns gatinhos para a tua igreja, para ver se o negócio acontece. Eu não estou aqui, meu irmão, essa manhã, para lhe dar nenhuma fórmula de sucesso, nem para dizer o que é que você vai fazer com a sua vida emocional, sua vida afetiva. Eu não estou aqui para lhe dar uma bula de salvação. Agora, eu acho que eu ganhei alguma autoridade para falar sobre isso. 34 anos de convertido, 15 como pastor, 25 aconselhando casais, lidando com dramas de todos os tipos, uma presença já consistente nas redes virtuais, e ainda aumentou muito mais o público que eu atendo. 25 anos de casado, 32 de relacionamento, uma filha, 30 anos de profissão, empresário. Eu acho que eu ganhei alguma autoridade para falar sobre isso. E se você quiser ouvir, e se você julgar que o que eu vou lhe falar serve para você, e se você discernir que isso pode lhe propor o bem, a paz, a graça na sua vida, faça isso. Se não, meu irmão, busque o seu próprio caminho, faça a sua própria história. Porque, não sendo assim, você sucumbirá a essas prescrições, já todas formatadas, para iludir a massa, e aí são milhares os que seguem, é verdade, e são milhares ou milhões os desencantados e os que naufragaram nesse tipo de empreitada. Quanta gente desigrejada, desiludida, porque a fórmula que lhe deram não funcionou. E aí eles se desencantam com Deus, como se Deus tivesse alguma responsabilidade pela pregação louca, totalmente desconectada das Escrituras. Me dê um texto e eu construo com ele a heresia que você quiser. E vou convencer milhares de pessoas a me seguir. Então eu quero lhe dar aqui 7 princípios, 7 dicas, 7 sugestões, não como um passo a passo de sucesso, não significa que você aplicando isso vai dar tudo certo, mas há uma boa orientação para você julgar e para você avaliar, e se desejar você aplicar a sua vida. A mensagem de hoje não é expositiva, a mensagem temática. Eu vou aqui ter que consultar mais de um texto, mas eu lhe garanto que eu fui responsável na exegese e eu não tirei nada do seu contexto. Primeira coisa que eu posso lhe sugerir sobre relação afetiva, e aí envolve namoro, envolve noivado, envolve casamento, envolve segundo casamento, terceiro casamento. Não seja como o Fábio Júnior, né, que já vai no 6º ou no 7º. Espero que você não chegue a tanto, que você acerte, né, quando muito na segunda. Mas a primeira coisa que eu quero lhe sugerir é que cada um de nós vai fazer o seu próprio caminho debaixo do céu. E eu quero usar o texto que eu iniciei o nosso encontro essa manhã, o texto de Eclesiastes, capítulo 11, versos 9 e 10, que eu vou ler novamente. Jovem, alegre-se na sua mocidade, ser feliz o teu coração nos dias da tua juventude. Segue os caminhos que o teu coração indicar e todos os desejos dos teus olhos. Saibas, contudo, que tudo quanto fizeres passará pelo julgamento de Deus. Sendo assim, afasta do teu coração o desgosto e a ansiedade, e pare de fazer teu corpo sofrer
pois a juventude e o vigor da mocidade passam muito rápido. Olha, esse homem que escreveu isso tinha autoridade para falar. Esse cara tinha 300 mulheres e 600 concubinas. Então, se houve um homem que sofreu debaixo do sol que a todos nivela, foi Salomão. Porque, ó, eu tenho uma mulher, já é difícil administrar. Né? Você que tem uma sabe também que mulher é preciso toda uma graça de Deus, porque ela é um ser muito bom, mas é um ser complexo. Né? O homem, se você alimentar ele, se você der carinho para ele, se a roupa dele estiver lavada, né, e ele tiver um sexo de qualidade, e puder ver jogo de futebol e tomar uma cerveja, ele está satisfeito. Agora a mulher não, a mulher entrega para você uma lista com 3.724 itens que você precisa cumprir para agradá-la. E se você cumprir 3.723, aquele que faltou, desgraçou tudo, você tem que começar tudo novamente. Agora Salomão não tinha uma mulher não, ele tinha 300 e 600 concubinas. Dizem que foi o homem que mais sofreu, porque um homem com 300 mulheres e 600 concubinas não devia ter absolutamente paz. Mas esse homem está dizendo o seguinte: você que é jovem, faça o seu caminho. E faça esse caminho não privando os seus olhos de nada. Ou seja, tenha a alegria, tenha a liberdade de fazer o seu caminho e tenha coragem de fazer. Não ande por onde todo mundo andou não, porque o mapa que serve para um não serve para o outro. Mas ele diz uma coisa bacana aqui, ele diz, olha, agora saiba que as suas escolhas têm consequências. Saiba que as suas decisões vão ter desdobramentos. Aí o pessoal diz, pastor, o jovem pode transar? Eu digo, pode. Agora isso tem desdobramento. Isso tem consequência. Então ao invés de você amordaçar ele, ao invés de você amarrar ele, ao invés de você demonizar ele, e aí ele fica um santo na igreja e um demônio no computador, vendo tudo quanto é tipo de sacanagem no mundo, é melhor você ensinar ele a liberdade com responsabilidade. Ah, pastor, mas ele vai fazer sexo fora do casamento. Meu irmão, não existe sexo fora do casamento. Porque sexo é o casamento. Então a pessoa que faz sexo sem entender o que é casamento, só está brincando de se casar. Está casando, descasando, casando, descasando, casando, descasando, casando, descasando. Porque o sexo foi feito para o casamento. É a única finalidade dele é para o casamento. Não esse casamento que a igreja entende, de papel, cartório, trombeta, pajem, dança, folclore. Não é esse casamento que eu estou falando. Casamento é você encontrar alguém com quem você diga, eu quero construir com você uma história. E viver com essa pessoa sendo leal e desenvolvendo e construindo algo com ela para a velhice e até que a morte os separe. Isso é casamento. O resto é folclore, o resto é a projeção dos casamentos da Idade Média que a igreja reinventou nos nossos dias e tornou-se um grande negócio. Faça o seu caminho, diz o sábio. Ande por onde você quiser. Agora saiba que tudo tem consequência, tudo tem desdobramento, porque Deus estabeleceu princípios e esses princípios são imutáveis. Quando ele fala que Deus vai fazer julgamento, é que Deus já estabeleceu o princípio. E se os princípios forem quebrados, as consequências virão. E aí ele dá sequência dizendo o seguinte: portanto, afaste do seu coração o desgosto e a ansiedade. Olha, o que mais essa meninada lida é com essas duas coisas, desgosto e ansiedade. Ansiedade de encontrar o marido ou a mulher perfeita. E aí começa a fazer tudo quanto é tipo de loucura para ver se isso funciona, como se fosse uma alquimia, uma mágica que vai fazer com que aquele indivíduo ou aquela sujeita apareça. E o desgosto, porque quantas e quantas e quantas e quantas tentativas frustradas e que foram mal desenhadas e acabaram mal acabadas. E aí ele diz, afaste isso e poupe o seu corpo do sofrimento. Está falando aqui de promiscuidade, eu vou falar disso um pouco mais na frente. Mas a primeira coisa que eu quero lhe dizer, se eu puder lhe dar algum conselho, se eu tiver com você alguma credibilidade, se o meu currículo lhe inspira alguma confiança, é faça o seu caminho.
Viva! Escolha viver. Não se prive de nada. Vá, encare as coisas como elas são. Agora saiba que tudo que você fizer vai ter consequência e vai ter desdobramento e só vai ter um único responsável, que é você mesmo. E é na sua cabeça que as coisas vão cair. Porque toda liberdade prescinde responsabilidade. Liberdade sem responsabilidade é loucura. É insanidade. E vai trazer sua própria consequência. A segunda coisa que eu quero lhe ensinar é sobre fórmulas enlatadas, porque elas não funcionam. E não funcionam por quê? Porque a alma é um terreno complexo. Veja aí Colossenses, capítulo 2. Vai lá para o Novo Testamento. Colossenses, capítulo 2. Verso de número 21. O apóstolo Paulo nos falando sobre essas fórmulas enlatadas, essas regras, esses catecismos, esses manuais de conduta. Colossenses 2:21, diz o apóstolo Paulo: não toques, não proves, não manuseis. Todas essas regras estão destinadas a desaparecer pelo uso, pois se baseiam em ordenanças e ensinos meramente humanos. Esses regulamentos têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e rígida disciplina para com o corpo, mas não tem valor algum para refrear as paixões da carne. Olha, meu irmão, esse negócio de você botar regra, não toque nisso, não sinta aquilo, não veja aquilo outro, não coma não sei o quê, não sente em tal lugar, não fale com tal pessoa, não use tal roupa, não assista tal filme. Sabe qual é o resultado disso? Nada, zero, segundo o apóstolo Paulo. E aqui ele está falando, levando em conta um ascetismo judaico, que lidava com essas mesmas questões, com aquelas purificações. O judeu, qualquer coisa ficava impuro, tinha que fazer um ritual de limpeza, qualquer coisa já tornava o indivíduo inapto ao culto, ao convívio. A mulher menstruava, ficava impura, o sujeito passava, pisava num túmulo, ficava impuro, você tocava, esbarrava no caminho com alguém que tinha tido poluição noturna, ficava impuro. Imagina você viver no meio de uma sociedade neurotizada a esse ponto. É como nós estamos hoje. É como a esmagadora maioria dos que se dizem cristãos evangélicos estão hoje. Criando essas regrinhas, criando essas caixinhas, para que isso possa fazer com que a alma se sujeite às reprimendas e às recomendações. Deixa eu lhe dizer, isso não funciona. E por que não funciona? Porque a sua alma é um terreno complexo. Porque os seus sentimentos são sentimentos complexos. E a regra que às vezes funciona para um, não funciona para o outro. Basta o sujeito ter uma libido com um volume de desejo maior, e isso muda de pessoa para pessoa. Tem pessoas que têm um apetite sexual baixo. Tem pessoas que têm um apetite sexual normal. Tem pessoas que têm um apetite sexual exacerbado. E, portanto, cada uma dessas pessoas lidará com essas questões de forma diferente. E elas vêm de culturas diferentes. Elas vêm de experiências diferentes. Elas vêm de famílias diferentes. Elas vêm de formações diferentes. Elas possuíram influência religiosa diferente. Como é que você imagina que algo tão complexo possa se encaixar em meia dúzia de regrinhas que a igreja criou, ou que o movimento criou, ou que o pastor fulano criou, ou que a denominação tal estabeleceu? Meu irmão, eu estou com a minha barba branca, o cabelo não embranquiçou ainda não, mas está no caminho. E eu quero lhe dizer que eu já vi muita desgraça por conta disso. E é esse tipo de recomendação que faz com que monstros cresçam dentro do coração e da alma das pessoas.
É a negação de quem você é e dos seus sentimentos, das suas emoções, dos seus impulsos, que faz com que um monstro cresça dentro de você. Sabe por quê? Porque você começa a viver um personagem. Você começa a disfarçar e a camuflar aquilo que de fato você é. E não tem como você negar. Melhor seria ter a coragem e a decência de assumir e dizer: eu sou assim, quem gostar de mim gostou. Se não gostar, eu vou para um lugar que me aceitem e que me acolham. Porque se a igreja é perversa ao ponto de estabelecer quem pode e quem não pode, que pecado é aceito, que pecado não é aceito, eu lhe digo, com toda honestidade, digo a você que está me assistindo, saia, porque isso não é igreja. A igreja que cabe o sonegador do imposto de renda e não cabe um tarado, essa igreja não serve. A igreja que aceita uma fofoqueira e não aceita uma viciada, uma ninfomaníaca, não serve. Saia dela. Porque ou o sangue de Jesus perdoa todo o pecado, ou a salvação é para todos que são indignos, e eu não sei se há alguém que se ache digno, porque a Escritura diz que todos pecaram, ou então ela não é igreja, é outra coisa, é um clube, é um gueto, é um sanatório, é um espaço de cerceamento, é uma casta de escolhidos. Ela pode ser tudo, mas ela não é igreja. E não é igreja conforme o Evangelho. E aí Paulo diz para os colossenses: não adianta vocês viverem com essas reprimendas, essas regrinhas, esses não me toques, esses não me proves, esses não sintas, porque isso não serve contra a sensualidade. Ele diz: olha, se isso não passar pela cruz, não há escapatória. O que pacifica essa luta, o que harmoniza esse vulcão que há dentro de nós, e por vezes e em alguns leva a distorções grotescas da personalidade e a pessoa a fazer coisas impensáveis, isso só pode ser acalmado, isso só pode ser regenerado, isso só pode ser harmonizado pela cruz, pelo entendimento do sangue, pela pacificação pela fé que o Evangelho vai produzindo, limpando o indivíduo e preparando ele para a vida e trazendo tudo à luz da verdade. Não seja assim, só vai gerar doença. Você não tem ideia dos casos que eu já aconselhei de desvios sexuais dentro da igreja. Você não tem ideia. Se eu sentasse para escrever um livro, eu ia ficar milionário. Porque é coisa que nem em filme você vê. Tara dentro de igreja. Ou você acha que os casos de pedofilia da igreja católica são um privilégio, e só os padres que pecam. E só existe safadeza e putaria dentro de mosteiro. Ah, por favor, meu irmão, eu já andei o suficiente para saber como é que funciona a igreja, e para saber do tipo de safadeza que acontece quando esse tipo de recomendação se torna a tábua de medição dos fiéis. A terceira coisa que eu queria lhe recomendar é: ache alguém que seja compatível com você e não com as regras da sua denominação. Vai agora para o livro de Cantares. Volte um pouco, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, capítulo de número 6. Cantares 6, esse é um livro que você deveria ler, inclusive. Se você nunca leu, leia, porque é um livro com muita coisa bonita e com muita arquetipia e com muita metáfora sobre o amor. Cantares 6, versos 8 e 9, diz o texto: ainda que sejam 60 rainhas, 80 concubinas e um número incontável de donzelas, uma só é minha pomba amada e sem mácula. Ela é a filha favorita de sua mãe,
a predileta daquela que a gerou. Quando outras jovens a veem, exclamam o quanto ela é feliz. Rainhas e concubinas muito a elogiam. Olha, escolha uma mulher, escolha um homem que tem a ver com você, e não com as regrinhas e o modelito da sua denominação. Ah, quanta gente eu já vi dizendo, mas eu casei com uma bênção, porque o meu marido é um homem de Deus. Aí 2 anos depois, pastor, aquilo é um safado, um salafrário, um sem vergonha. Mas minha irmã, não era uma bênção tão grande esse homem. Mas pastor, ele tinha tudo para ser um homem de Deus. Ele era um homem de oração, ele era um homem das escrituras, ele era um homem de jejum, ele era um homem dos trabalhos, ele era um homem do evangelismo, ele era um homem das campanhas. Esse homem falava com a voz assim, aleluia. Ele chegava e dizia, ó varão, santo de Deus. Meu irmão, quando o cara vem falar comigo assim, eu já sei que é fuleiragem. Eu já digo, esse cara tem algum problema. Você manda ele ler o jornal, ele começa. Eduardo Cunha renunciou e agora o Congresso busca novas opções. Aí você dá a Bíblia para ele, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É um caso de dupla personalidade. Escolha alguém que tenha a ver com você. Quer uma mulher loura? Arruma loura. Quer mais cheinha? Mais cheinha. Mais magrinha? Mais magrinha. Com a coxa fina, com a coxa grossa, com seio grande, com seio pequeno, olho verde, olho azul, olho preto, cabelo esticado de chapinha, cabelo encaracolado. Meu irmão, ache aquilo que lhe agrada aos olhos. Aqui o sábio está dizendo o seguinte, tem 60 rainhas, 80 concubinas, mas a mulher que eu escolhi é única, para mim ela é perfeita. Quer escolher um homem? Escolha do jeito que você quer. Barriga tanquinho, barriga lombada, feita a minha. Escolha. O modelo é você, cabelo curto, cabelo grande, com barba, sem barba, com cabelo no peito, liso. Escolha, meu irmão. Agora, se os seus critérios são só estéticos, não vá depois reclamar quando a bunda cair, o peito cair, a barriga surgir, a pessoa ficar sujeita aos desgastes próprios do tempo, e aí você dizer, não tenho mais nela prazer. Porque você escolheu casar com um manequim, você escolheu casar com uma pessoa de plástico, e aí depois você não vai reclamar. Mas o que eu estou dizendo é, procure alguém com quem você tenha afinidade. O poeta diz assim, case com uma pessoa que você gosta de conversar. Por quê? Porque quando você ficar velho não tem mais sexo. Você não tem mais energia para fazer muita coisa. Vai ficar 2 velhos sentados, um olhando para a cara do outro sem assunto. Aí vai ser o caos. Então, pelo menos, você casa com alguém com quem você gosta de conversar, porque aí vai ficar 2 velhos sentados na cadeira conversando. Batendo papo, falando de economia, de política, de poesia, da fé, da cultura. Você vai ter assunto. Eu gosto muito de tomar minha cervejinha, e gosto muito de tomar minha cervejinha com o Fernandinho. Fernandinho está ali. E por que eu gosto de tomar cerveja com o Fernandinho? Porque Fernandinho é um sujeito culto. É um homem culto, sábio. Homem que andou debaixo do céu, acumulou experiência, passou por dramas, frustrações. Então é bom você se divertir com pessoas que têm conteúdo, que têm coisas, têm experiências para repartir, têm alegrias, têm tristezas, têm histórias, que pode falar de qualquer matriz, né? Não é alguém que você vai falar de economia, não sabe nada, vai falar de política, não sabe nada, vai falar de cultura, não sabe nada, ele só sabe religião. Eu não aguento conviver com gente que sai comigo para me perguntar interpretação de versículo. O cara sai comigo para jantar, aí eu estou esperando que ele fale de coisas legais, aí ele começa a me perguntar se Adão tinha umbigo, se Jesus vai voltar antes ou depois do milênio, 666 significa o quê? Aí eu digo, meu irmão, eu não aguento, eu perco o apetite. Case com alguém que tenha afinidade com você, goste das coisas que você gosta. Você gosta de esporte, não vá casar com a mulher que só gosta de ler. Porque enquanto você vai estar correndo na praia
vendo a mulherada, ela vai estar em casa com o cobertor, lendo um livro. Não vai funcionar. Case com pessoa que tenha afinidade com você, gostos parecidos, tem um ritmo de vida parecido com o seu, tem uma cultura familiar mais ou menos próxima da sua, o desnivelamento não seja muito grande. Ah, pastor, mas os opostos se atraem. É verdade, mas não duram. Os opostos se atraem, é verdade, mas as relações de pessoas muito diferentes, normalmente elas não funcionam. Ou o casal tem muita maturidade para ir se ajustando, se adequando, um se adequando ao outro, e aí criarem as afinidades depois do casamento, que já é uma dificuldade enorme, ou então não vai dar certo. Aí vai dizer, não, eu separei com ele porque ele só queria viver na rua, ou então eu separei dela porque ela só queria viver dançando, e eu não sei dançar, não gosto de dança. Então para que casou, meu irmão? Para que casou com a mulher que gosta de uma sala de reboco? Vá casar com uma que gosta de ir para o Cine Cultura. Arrume alguém que tenha a ver com você. Toda discrepância, toda distância muito grande, de idade, cultural, intelectual, espiritual, pessoa já tem uma fé madura, aí casa com uma pessoa incipiente, vai ter muito problema, vai ter muita dificuldade. Tente diminuir os abismos. Isso pode ser feito no caminho, pode, mas quanto maiores forem os abismos, mais difícil será. Encontre gente que tenha a ver com você, e não com o modelo que a sua igreja definiu, porque pode ser que você case com a mulher perfeita, mas ela é perfeita para o pastor, ela não é perfeita para você, porque é uma mulher que só fala em religião 24 horas por dia, e você não vai suportar. Essa pessoa precisa ser curada, precisa ser liberta desse fantasma que assombra ela. Portanto, ache alguém que tenha compatibilidade com você. Ah, pastor, mas ele não é da minha denominação. Então, meu irmão, não tem problema. Ao invés de procurar uma mulher calvinista ou um marido arminiano, procure um que tenha a ver com o seu gosto musical, com o seu perfil intelectual. Não escolha a mulher pela estante de livros dela, não, teológicos não. Escolha uma mulher pelo seu coração. Escolha uma mulher pelos seus valores. E certamente você vai conseguir construir alguma coisa sólida. Quarto lugar, não caia na armadilha da promiscuidade. Quanto mais experiências, menos amor. Veja aí 1 Coríntios capítulo 6. Vamos voltar a Paulo. 1 Coríntios 6. 6, verso 16. 1 Coríntios 6, 16. Diz o texto: ou não é do vosso conhecimento que quem se une a uma prostituta torna-se um corpo com ela? Porquanto está escrito, os dois serão uma só carne. Entretanto, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Fugi, portanto, da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete fora do corpo, os comete. Todavia, quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Deixa eu lhe dar uma outra recomendação, porque tem gente que segue toda aquela cartilhazinha, mas já teve 150 namorados ou 220 namoradas. Deixa eu lhe dizer uma coisa, a variedade não significa, em hipótese alguma, experiência. Quanto mais promiscuidade houver, menos possibilidade de relações sustentáveis e menos possibilidade da pessoa amar, porque aí o sujeito começa a usar as pessoas como se elas fossem coisas. Deixa eu lhe dizer mais, toda relação afetiva onde há sexo, você deixa coisas na pessoa e você leva coisas da pessoa. Caio Fábio diz com muita propriedade, gente passa gente para outra gente. Quando você transa com uma pessoa, uma vez, você tem uma impregnação residual do indivíduo em você.
Quando você transa sucessivas vezes, aquela impregnação vai aumentando. É por isso que todo convívio com gente perversa, gente do mal, gente amargurada, cheia de ira, cheia de complexo, cheia de maledicência, cheia de desvios de psique, de quebra de unidade egóica. Todo mundo que se relaciona com gente assim acaba sofrendo terrivelmente, porque ele vai impregnando a existência do outro. Tem gente que é tarja preta, não serve para você se relacionar. Se afaste, fuja disso. E toda relação sexual, ela tem essas trocas. Não é só fluidos. E aí, usando uma expressão chula que a meninada usa, não, pastor, lavou, tá novo. Tá não, meu irmão. Tá não, porque você lava o corpo, mas não lava a alma, nem lava a mente. Toda troca sexual, ela tem fluidos corporais, ela tem intimidades de alma e ela chega na profundidade do espírito. Por isso que Paulo está falando aqui, para você ter cuidado com a imoralidade sexual. A imoralidade. E Paulo está falando isso para quem? Para os coríntios. E o que era a cidade de Corinto? A cidade de Corinto era uma swingagem a céu aberto. A cidade de Corinto é uma cidade extremamente prostituída. A cidade de Corinto é aquela que as prostitutas cultuais desciam da Acrópole, 1000 mulheres, e se entregava todo mundo na cidade. Primeiro que ela encontrasse, ela transava, porque aquilo significava a cópula, o ritual da fertilidade da colheita. Corinto é uma cidade, uma metrópole com 2 portos, onde chega muita gente, sai muita gente, e nesse tipo de ambiente há muita prostituição. O negócio era tão sério que Paulo disse, na mesma carta aos Coríntios, para os pais, é melhor não casar a sua filha. E aí a gente não entende porque Paulo está falando isso, porque não entende o contexto da carta. E Paulo está dizendo isso porque na sociedade de Corinto, a chance de você casar a menina com um tarado era enorme. Com um pedófilo era enorme. Com um sujeito que queria fazer uma suruba era enorme. E aí Paulo está dizendo, preserve, se for possível. Por isso eu quero lhe dizer que você deve ter todo cuidado para não cair nessa armadilha da promiscuidade. Era igual ao que o judeu fazia com a sua monogamia sucessiva. Na época de Jesus já não existia mais o casamento com várias mulheres, a poligamia em Israel. Poucas pessoas ainda mantinham casamentos poligâmicos. Isso aí por uma questão muito óbvia. Grana, não dava para manter 4, 5 mulheres. Mas havia se desenvolvido uma prática entre os judeus que eles chamavam de monogamia sucessiva. O que era isso? O cara casava com a mulher, pedia para ela fazer um ovo frito, ela fazia o ovo, queimava, ele dava uma carta de divórcio, casava com outra. Casava com a outra ficou gordinha, cheinha, não está mais no padrão dele, ele separava, casava com outra. E era uma monogamia sucessiva, era uma perversidade. Por isso, quando Jesus fala em Mateus capítulo 5 sobre adultério, ele fala dessa perspectiva. Esse é um dos textos mais mal interpretados da Bíblia, mas eu não vou entrar nisso hoje. O que é que o cara faz hoje? Ele namora conforme o padrão da santidade da igreja, mas ele namora com 20 meninas. E aí, com 20 meninas, ele vai traçando todo mundo. A mulher também vai traçando todo mundo. E aí diz assim, não, é porque eu estou tendo experiência, quando eu casar, eu vou saber exatamente o que eu quero. Triste da mulher que pegar um cara que transou com 30, 40, 50 mulheres antes dela. Porque ele já não é mais uma unidade, ele agora é uma legião. A quantidade de seres que se instalaram, dos entes psicológicos que se instalaram no coração desse indivíduo, desse homem ou dessa mulher, é uma coisa impensável. E quanto mais experimentação, menos amor, porque uma pessoa que já passou por tanta gente não tem mais condições de amar. Ele gosta da perna de um, da boca do outro, do peito do outro, da coxa do outro. Ele é um Frankenstein relacional. O seu coração é uma coxa de retalho. Ele não sabe mais do que ele gosta, nem de quem ele gosta. Por isso eu quero lhe dizer, fuja da promiscuidade. Bom seria que a pessoa encontrasse ainda muito cedo, muito jovem, uma mulher ou um homem que se apaixonasse,
desenvolvesse um relacionamento, se casasse e ficasse com essa pessoa até o fim dos seus dias. Esses são os mais felizes, esses são os mais bem-sucedidos que eu encontrei. Mas nem sempre é possível fazer assim. Mas não sendo possível fazer assim, tenha reverência com a sua alma, não se entregue a qualquer um, não viva de sexo fortuito, não pense que ir para a cama com esse ou com aquele, e depois com outro e com aquele outro, vai ser uma coisa que vai lhe produzir bem, porque vai lhe produzir muito mal, você não foi construído para isso, sobretudo, mulher. Olha, a mulher que já passou pela mão de muito homem, ela desgraçou-se, porque mulher não consegue fazer as coisas sem se apaixonar, sem amar, sem se entregar. O homem se agarra com um poste, ele se excita. Mulher não. E quando a mulher vai contra a sua própria natureza, isso gera um dano, um impacto na sua alma que não tem precedente. Ah, que tristeza, eu encontrar tanta meninada já tão rodada. E achar que na variedade ele vai desenvolver a possibilidade de se tornar um Dom Juan, um conquistador perfeito, será um marido ideal, será uma esposa ideal. Trágico. Quem convive com gente assim sabe o que eu estou dizendo, não me deixa mentir. Em quinto lugar, cuide da sua mente, pois ela é um terreno fértil e pode produzir muita doença na vida. Romanos, capítulo 12, mais uma vez Paulo nos orientando. Esse versículo é bem conhecido dos irmãos. Romanos, capítulo 12, versos de número 1 e 2, diz o texto: portanto, caros irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto espiritual. Na sua versão deve ter culto racional. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sedes transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está nos desafiando a fazer da vida um culto. Ele está dizendo: o culto é racional, o culto acontece em todo canto, em todo lugar, a qualquer hora, mas esse culto prescinde, necessita, implica que a sua mente tenha sido ressignificada, porque provavelmente ela já está impregnada de muita porcaria. Ah, como eu sofro. Como hoje de manhã que abri lá o Facebook, tinha não sei quantas pessoas me pedindo orientação, e uma delas dizendo: pastor, eu estou destruída, porque eu passei 15 anos numa denominação X, e agora eu estou entendendo, eu estou vendo que o evangelho não é nada daquilo, mas eu não consigo me libertar, eu estou cada vez mais doente, eu já estou no psiquiatra, eu já estou tomando remédio, mas o tempo todo eu acho que o diabo vai me perseguir, o tempo todo eu acho que se eu morrer não vou ser salva, eu não consigo fazer nada, eu não consigo me divertir, eu não consigo sentir alegria, toda alegria que eu sinto eu penso que é pecado. Como a religião destrói a vida das pessoas, como algumas igrejas se tornaram manicômios, sanatórios produzindo gente de alma doente, de cabeça fraca, e depois a pessoa se arrebenta, se destrói na vida, e vai culpar Deus. Paulo está dizendo para a gente cuidar da nossa mente. Cuide, meu irmão, da sua mente, porque ela é um terreno onde nasce qualquer coisa. Esse tipo de proposição de resolver esperar, e aí o cara fica todo castrado, todo podado, todo amarrado, negando todo o sentimento, negando toda a sua humanidade. Sabe o que acontece? Ele namora com a menina na igreja, namorinho santo, ele não pega nem na mão dela, que resolveu esperar. Agora chega em casa, ele abre a internet, e aí ele vai ver tudo quanto é tipo de pornografia, sexo com mulher, sexo com homem, swing, sexo com animal, sexo de 2, de 3, sexo com anão, sexo com gigante. Olha, você não tem ideia do quanto isso vai destruir a alma desse menino. Aí quando ele casar, ele nunca tocou na namorada, nunca tocou nela. Aí ele casou, aí vai com ela para a cama. Você pensa que ele vai querer fazer o que com ela? Porque a mente dele é uma fossa. A alma dele é uma pocilga. Você acha que ele vai querer fazer papai e mamãe com ela, é? Vai não, meu irmão.
Ele vai sentir a necessidade de fazer tudo quanto é tipo de aberração. Por isso que tem tanto crente fazendo swing, e você não tem ideia da quantidade de crente fazendo swing. Você não tem ideia da quantidade de marido que contrata um cara para transar com a esposa e vive na igreja. Você não tem ideia, meu irmão, você não sabe o que é isso. Eu sei porque eu aconselho essa gente. Eu sei de onde vem essas taras, vem tudo daqui, ó, do que foi semeado na mente, porque o cara negou a sua humanidade, castrou os seus sentimentos, evitou lidar com o mal olhando para ele nos olhos, se escondeu dentro de um armário, porque a igreja não aceitava, porque a igreja expurgava o diferente. Aí o cara cresceu com uma mania, com uma maluquice no coração, com a doidice na consciência, um monstro cresceu dentro dele, ele virou um maníaco, um perverso, um tarado. Aí não sabe o que foi que aconteceu, foi o demônio. Foi o demônio não, meu irmão. Foi o demônio do seu pastor que lhe ensinou tudo errado. Foi o demônio da sua igreja que fez você viver de forma completamente louca. E eu estou mostrando para você, texto em cima de texto, como é que as coisas devem ser feitas. Mude a sua mente, por favor. Não bote porcaria dentro dela, não. Porque o que você plantar, dá. A mente é um terreno tão fértil que o que você lançar aí dentro cresce. Mesmo que seja cardos e abrolhos. E aí, a produção que isso gera, meu irmão, o fruto que isso produz, é um fruto de desgraça na vida. É fruto podre, que não vai servir para nada. Cuide da sua mente, tenha cuidado com a sua mente, com o que você vê, com as coisas que você plantou, com as doutrinas malucas que entraram, com as informações completamente distorcidas que você fez valor e princípio para a sua vida. Tome cuidado com isso, porque se a mente não for ressignificada conforme o Evangelho, se não houver um novo nascimento da sua mente, você vai enfrentar muita dificuldade na construção de relações sadias. Sexto lugar, compreenda os determinantes culturais. Casamento é coisa para gente adulta. Veja aí Gênesis capítulo 24. Esse texto é bem conhecido, mas eu vou ler. Gênesis 24, verso de número 67. 24, 67. É o encontro de Isaac com Rebeca. Diz assim: Isaac levou Rebeca para a tenda onde sua mãe Sara havia morado, fez dela sua esposa e muito a amou. Assim Isaac foi consolado após a morte de sua mãe. Isaac não resolveu esperar. Isaac já estava esperando há tempo demais. Ele devia ter aqui uns 16 a 18 anos, mais ou menos. E Abraão olhou para Isaac, e Isaac estava olhando para as cabrinhas. Isaac olhando para as cabras, Isaac brincando com as cabras. Aí Abraão disse para o servo dele: ó, vem cá, esse menino está para cometer um desatino, vamos arrumar uma mulher para ele. Vai lá na minha parentela, pega uma servinha de Deus, pega uma menina bacana, de boa família, e traz porque eu preciso casar esse menino. Aí o servo foi, orou a Deus, Deus deu bom entendimento para ele, ele achou a mulher, trouxe a mulher. Quando Isaac viu Rebeca, não deu tempo nem dizer: Isaac, muito prazer. Ele pegou ela, botou no seu camelo, não sei nem se o texto fala cavalo, alguma coisa, levou para a tenda da mamãe, já estava tudo pronto, e o texto diz: ele a amou. Ele não resolveu esperar. Agora, o que funcionou para Isaac, meu irmão, pode não funcionar para você. Tem gente que se apaixona em uma semana e casa, e o casamento é o mais feliz do mundo. Tem gente que passou 10 anos namorando, casou e o casamento é um inferno, já se separou 3 vezes. Tem gente que leu os livros, as recomendações dos gurus relacionais e não funcionou. Tem gente que lê a escritura e funciona. Sabe qual é a fórmula? A fórmula não existe. Agora entenda que casamento é sujeito a uma circunstância cultural. Nessa cultura, o jovem se casava com 16, 18 anos. Não tinha nenhuma regulamentação. Era no tempo que os hormônios começavam a aflorar e a pessoa constituía família. O pai dava um pedaço de terra, 2 vacas, uma cabra e dizia: vai ser feliz.
No tempo de Jesus, casamento não era uma coisa regulamentar como é nos nossos dias, não tinha influência cartorial, não precisava chamar o pastor para celebrar a cerimônia. Jesus foi para o casamento de Caná da Galileia como um assistente, como um amigo da família, como um participante. Jesus não foi casar ninguém, não botou estola sacerdotal para casar ninguém, não deu bênção em ninguém. Ele foi colocar sabor do vinho na água, nas talhas da religião, mostrando que casamento tem que ter sabor, tem que ter graça e tem que ter alegria. Então o que eu quero lhe dizer, meu irmão, é que nos dias de Jesus a cultura já era outra, já não era mais poligâmica, já não dava financeiramente para manter 5 mulheres. As pessoas que tinham ainda relações com 2, 3, 4 mulheres eram ricos, abastados. O casamento já era com uma mulher só. A cultura já havia produzido uma influência, o divórcio já havia sido institucionalizado como prática da religião de Israel, um divórcio perverso nas condições que eu disse para você. Divórcio é coisa de Deus? É não. Você acha que alguém deve se divorciar? Deve não. Porque a Escritura diz que o homem deve se casar com uma só mulher. Porque a Escritura diz que Deus é testemunha da aliança que houve do homem com a mulher da sua juventude. Porque a Escritura diz que Deus abomina o divórcio. Mas isso é no mundo ideal, perfeito, que não é o meu. O meu é um mundo caído e imperfeito. E a gente vive o possível. E aí Jesus disse, o divórcio foi dado a vocês por intermédio de Moisés por causa da dureza do vosso coração. É uma exceção que Deus cria para o sujeito não agonizar numa relação purulenta, putrificada, um casamento que vai contaminando todo mundo, desgraçando a visão dos filhos, porque o sujeito se mantém até a morte naquela desgraça, naquele cheiro de morte. E aí Paulo fala em Romanos 7, Deus tem chamado vocês à paz, e não à guerra. O casamento foi mudando a sua concepção, foi alterando, foram entrando circunstâncias atenuantes, foram entrando exceções. E aí nós chegamos nos nossos dias. Meu irmão, nos nossos dias, um menino de 16 anos não pode casar. E aí a gente faz o que com esse menino? Dos 16 até os 30, porque ele tem que estudar, ele tem que se formar, ele tem que fazer pós, ele tem que dar entrada no apartamento da Caixa Econômica, ele tem que comprar um carrinho, ele tem que fazer não sei quantas coisas para poder casar. Dos 16 até os 30, você diz para ele fazer o quê? Fique orando, jejuando, pedindo ao Espírito Santo para tornar você puro, resolva esperar e morra. Morra, desgraçado! Porque eu já casei, eu quero que você se exploda. A maioria dessa pastorada que recomenda esperar, não esperou foi nada mesmo. Levou a menina para a sala da escola dominical depois do culto e mandou ver. Você acha que eu não sei como é que esse negócio funciona? Problema de sexo de adolescente, de jovem igreja, é só quando se sabe. Pastor que é honesto, sabe que está todo mundo transando com todo mundo. Sabe quando é que tem alguma disciplina? Quando a menina aparece com um bucho, que aí não tem mais como esconder. Aí tira da ceia, é um escândalo, a menina é afastada do ministério, o pobrezinho do jovem fica lá, cabisbaixo, desgraçado, a família manda o cara casar, aí se casa, aí é uma tragédia. Porque não necessariamente era para casar, era para assumir. Era para ter as responsabilidades, sim, mas não necessariamente é para casar. Porque foi um desatino, foi uma loucura, a chance de dar certo é muito baixa. Portanto, o casamento nos nossos dias tem que ser olhado conforme a cultura e conforme os desdobramentos e as circunstâncias do nosso dia. Exige bom senso, cada caso é um caso. Agora, não me diga, meu irmão, que existe sexo antes do casamento, porque sexo é o casamento. E mais, casamento não é uma coisa estanque, não. Eu vos declaro marido e mulher até que a morte os separe. Pronto, está casado, agora vai embora. Não, casamento é obra de jardineiro. Casamento é o desenvolvimento de uma relação. Você vai casando, até que um dia você se casa, se casou. Mas você vai casando, vai construindo, vai desenvolvendo. Ah, pastor, então o senhor está dizendo para 2 adolescentes começarem a transar? Eu não estou dizendo nada, meu irmão. Cada um faz a sua escolha. Se transarem, casaram. Se amanhã o namoro acabar, separaram. Se transar com o outro, casou de novo. Se separar, separou de novo. Se transar com o terceiro, casou de novo. E aí o cara chega para casar com 10 casamentos anteriores.
E o dano? O dano na alma dele está lá. E a possibilidade de haver problema no casamento, aquele que é aceito pela igreja, está lá também, a possibilidade é enorme. E o que é que a gente faz? A gente ensina a consciência, a gente ensina a liberdade de escolha, a gente recomenda a experiência de vida, mas a gente deixa que cada um siga o seu caminho em paz. Porque se ele não fizer pela frente, ele vai fazer pelas costas. E vai ser muito pior. Estou recomendando que você bote uma cama de casal no quarto da sua filha de 16 anos, não estou recomendando nada. Eu tenho uma de 15 e vou ter que lidar com essa circunstância mais cedo ou mais tarde. E peço graça do Senhor para não ter uma tragédia dentro da minha casa. E em último lugar, a verdade é o asfalto que pavimenta um caminho de saúde existencial. Romanos 14, versos 22. Vamos lá. Assim seja qual for tua doutrina a respeito desses assuntos, guarda com convicção entre ti mesmo e Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Todavia, aquele que tem dúvida é condenado se comer, pois não come com fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Paulo está tratando aqui daquela questão de alimentos, de comer, de não comer, de um acha que pode comer, o outro acha que não pode comer, mas o princípio é o mesmo. O princípio se aplica a tudo. E qual é o princípio? É que a gente deve andar sempre à luz da verdade. Aquilo que você aprova, por favor, não fique em cima do muro. Eu acho que é, eu acho que não é. Se o pastor A disser que é, eu digo que é. Se o pastor B disser que não é, eu digo que não é. Não! Crie as suas próprias convicções e caminhe com elas. Se amanhã a sua convicção mudar, mude. Se amanhã o seu pensamento mudar, mude. Eu já preguei sobre dízimo. Eu já usei Malaquias 3 para falar de dízimo. Eu já fui um defensor ferrenho de dízimo. Mas chegou um momento, há 12, 15 anos atrás, que eu olhei para os textos, que eu busquei a prática neotestamentária, que eu fui às Escrituras com o coração aberto, sem pré-conceitos, e vi que dízimo é algo que não se aplica. E que as pessoas devem dar ofertas e devem se comprometer e ser generosos. Triste, porque a gente liberta a igreja disso, e aí se cria um cinismo, uma falta de responsabilidade. Até a Cris já me falou aí, que a gente está vivendo de novo dificuldade nessa área, de gente que deixou de dar, se comprometeu, deixou de dar. Eu não sei as circunstâncias, não vou investigar, não vou espremer ninguém, cada um tem a sua própria consciência com Deus. E o próprio Paulo diz que Deus ama quem dá com alegria. Então, meu irmão, se você quiser dar, dê. Se você não quiser dar, não dê. Se quiser se responsabilizar, se responsabiliza. Se não quiser, não se responsabiliza. A gente não vai ficar aqui monitorando, espremendo, seguindo as pessoas, não. É espontâneo, é livre. Ganha muito, não dá nada. Se entenda com Deus. Deus lhe deu muito, você não dá nada. Problema seu, meu irmão. A gente ensina os princípios. E o princípio é, não se condene naquilo que aprova. Mudou o pensamento, mudou. Então também seja honesto, seja homem. Seja gente grande de dizer, mudei meu pensamento. Pensava de um jeito, mas estou pensando de outro. Era influenciado por um, agora sou influenciado por outro. Eu seguia esse pensamento, agora eu sigo esse outro. Eu compreendi de uma outra forma. Mas ande sempre na verdade. Não ande nas sombras. Não esconda as coisas, sobretudo nessa questão de relacionamento, ande na verdade, meu irmão. Tenha coragem. Assuma quem você é, assuma o que você faz, assuma o que você pensa. Pare de se tornar um embuste, uma mentira, um engodo, um estelionato. Seja como você é. Ah, mas o pastor vai me tirar do ministério. Que tire, meu irmão. Ah, mas a igreja vai me criticar. Que critique, meu irmão. Se você não cabe, saia de onde você está, vá para um lugar que lhe acolha, lhe aceite, e onde o seu pensamento seja respeitado. Ou você pensa que todo mundo aqui pensa igual? Pensa não, meu irmão. E não tem que pensar, não. Nem tem que fazer tudo o que eu digo, não. Cada um faça o que julgar, que é bom para a sua vida. E todo mundo respeite todo mundo. Essa é a única coisa que eu peço. Que aqui dentro todo mundo respeite todo mundo. Então, quando você entra, tem um cabide ali que você deixa a sua hipocrisia.
Deixe a sua hipocrisia na entrada para participar, depois pegue a sua hipocrisia e leve para casa. Mas aqui dentro todo mundo é igual, todo mundo é pecador. Não tem nenhum bom aqui dentro. Agora, nós somos desafiados a andar e a viver conforme a verdade, à luz do Evangelho. Amém, irmãos? Finalizando, eu quero lhe dizer o seguinte: as repercussões desse caso, Bianca e Felipe, são trágicas, desastrosas. Por quê? Porque agora tem uma legião de desiludidos. Milhares e milhares de comentários que eu já vi. Ah, porque eles eram meus líderes. Ah, porque eles eram minha referência. Ah, porque eu li o livro tal, eu li o manual tal, eu vi os DVD tal. Era tudo mentira. Ah, era tudo disfarce. Ah, era só comércio. Ah, era só negócio. Ah, meu irmão, você está seguindo o homem? Você esperava o quê? Você esperava o quê? Que eles fossem perfeitos? Sabe quem alimenta essa máquina? Sabe quem alimenta esse monstro? Somos nós, meu irmão, que compramos, que incentivamos, que vamos para congresso, que tornamos essa gente acima do pedestal do humano, do possível, que endeusamos, que idolatramos os santos vivos e criticamos a Igreja Católica que idolatra os santos mortos. É uma tragédia, é uma tragédia. Eu sinto dor por eles, sinto, principalmente porque eu sei que a igreja evangélica é um exército que mata o cara que está ferido. O cara está gemendo, está agonizando, está todo destruído, a turma vai lá e mata o cara. Ah, esse é um safado, é um desgraçado, tem que ir para o inferno, tem que apodrecer, vai matar o cara, eu sei disso. Mas, Paulo diz, quem está em pé, veja, que não caia. Se cair, todavia, e se arrepender, Deus o perdoa e coloca de novo ele na estrada. Esse é o princípio. Eu fico triste de ver que um caso desse se torna um show midiático. Vai no site lá da mulher, todo dia tem uma postagem, tem um choro, tem uma confissão pública. E aí o menino é violentado 2 vezes. Foi violentado pelo padrasto e está sendo violentado pela mãe. Na minha opinião, a violência expor as coisas nesse nível, não precisava expor publicamente. Vivi um drama, estou vivendo um momento de dor na minha família, e quero pedir o respeito de vocês, vou sair do Senado por um tempo, acabou-se. E o resto é polícia e justiça. Esse menino não se livra desse estigma, desse trauma, mas nunca na vida. Além da violência que ele já sofreu, está sofrendo outra violência que é a exposição. Porque tem que transformar a desgraça na mídia. Sabe por quê? Porque amanhã vai vender o testemunho. Amanhã vai fazer mais congresso. Amanhã vai vender mais livro. E sabe quem alimenta essa massa? E sabe quem faz esse bolo crescer? E sabe quem faz esse circo girar? São vocês, eu não. Porque eu não vou, eu não compro. Você já me viu em algum show gospel? 33 anos de caminhada com Jesus. Já me viu em algum show gospel? Show gospel. Vai na minha casa, tem CD de Jimi Hendrix, de Eric Clapton, do Pink Floyd, do Queen, de tudo que você imaginar, B.B. King, mas não tem um CD gospel lá. Até porque a maioria das letras é lixo, não serve para nada. E um ou outro bom que está ali eu não compro porque é negócio. Quer ser cantor, meu irmão? Faça com o coração e vá trabalhar. Porque a igreja não é um cabide de emprego. Aqui e ali uma exceção, tem um João Alexandre que se salva, tem um Guilherme Kerr que se salva, tem um Jorge Camargo, tem um Ademar de Campos, tem um Azaf Borba, mas esses caras não estão nem aí mais no circo, na mídia, porque a gente séria de coração, de alma, que sempre encarou tudo como serviço e ministério aos santos, e nunca como negócio. Eu vejo esse martírio público que a coisa se tornou, é um martírio público, e fico me pensando aqui, me questionando, quem será o próximo? Qual será o próximo casal modelo que a vida vai arrebentar e que a podridão vai subir e vai ter uma legião de gente dizendo, eu nunca imaginei. Meu irmão, por favor. Está aí algumas dicas para você não cair, para você não tratar as coisas como se fossem regrinhas, não viver com os enlatados da igreja, não endeusar ninguém, fazer sua própria história, seu próprio caminho. Espero que Deus tenha lhe alimentado, que você tenha bom coração, boa consciência. Se você andar assim, eu tenho certeza que você encontrará uma mulher bacana,
que você encontrará um cara legal, e vocês vão construir uma família sadia, que glorifique a Deus e que abençoe outras pessoas que estejam convivendo junto com vocês. É o que eu peço no nome de Jesus. Amém.